equivalente. Então, resistor, nós podemos ter ele de forma... É um dispositivo, né, que dificulta a passagem da corrente elétrica. Olha aqui ele aqui. Então, você pode associar ele de algumas formas para que ele aumente a resistência quando somado a outros, ou tenha outras composições. Quando nós colocamos ele em série, a resistência final é só somar cada um dos valores. Olha aqui as figurinhas. Só somar, você encontra a resistência final. Aqui tem alguns exemplos, 5, 3 e 2, dá 10 como equivalente. E aqui também 5, 6 e 15, 5 deu 18 equivalente. Quando usa em paralelo, a corrente se divide em 3, 4, 5. O equivalente é encontrado da seguinte forma. 1 sobre a resistor equivalente é a soma dos inversos. Então, você tem até uma regra prática, né, que é usar essa equivalência ou usar, por exemplo, a soma igual ao produto pela soma, tomado 2 a 2. Faz o produto, R1 vezes R2 sobre a soma, R1 mais R2. E encontra a resistência equivalente. Então, essas são formas de descobrir. Dois resistores iguais, você divide o valor de um deles por 2 e encontra o equivalente no circuito paralelo. Se for 3, né, você pode seguir a mesma tendência, só que divide por 3. Se forem iguais. Tá ok? E aqui tem alguns exemplos numéricos, ó, 12, 6 e 4. Então, eu posso usar 1 sobre RQ, aí eu faço 1 sobre 12, 1 sobre 6, 1 sobre 4. Faço o trabalho aqui aritmético de raiz, deu 6 sobre 12. Multiplico cruzado, deu 2, 12 sobre 6, que é 2. Ou faz 2 a 2, ó, os produtos dividido pela soma. Então, aqui deu 72 sobre, sobre 18. Aí você faz esse aqui com o outro que é de 4 aqui. 4 ohms. Aqui deu 4, 4 vezes 4, 4 mais 4. Deu 2 ohms. Então, essas são as formas de fazer resistência equivalente. O problema é quando você tem associações mistas. Então, você tem que respeitar essas duas regras, em série somar, em paralelo usar a resistência equivalente daquela forma. Quando você tem as duas, aí você tem que olhar com cuidado os pontos, né? Você vai diminuindo aos poucos o esquema da associação. Então, olha aqui. Você tem 2 resistores aqui, já bota ele em série. Então, 4 e 2, 6. E esse 6, você também já pode calcular esse aqui, ó, 10 e 2,5. Já vai transformar no equivalente. Esse 10 e 2,5 ficou 2, usando a regrinha do produto dividido pela soma. E esse aqui em série ficou 6. E aqui aí tem 3 em paralelo. Então, resolver esses 3. Fazendo aqui o cálculo, vai ser um resistor equivalente, né? Você pode fazer a equivalência e dê um valor equivalente a 3 ohms. Os 3 aqui, né? Então, fazendo aquele processo que a gente falou agora. Então, você vai ter inicialmente um de 3, esse que virou de 3, e o outro virou 2. Então, em série, 3, 6, 2, 8. Então, esse aqui é um processo de associação mista. E, é claro, aqui tem vários outros exemplos, ó, aqui, sempre procurando de ir diminuindo as equivalências. Na prática, essas associações não acontecem assim, né? Isso aqui é mais para a gente praticar. Mas sempre tem uns resistores que estão em série, paralelo, nos circuitos elétricos. A ideia aqui é você entender que a corrente em série, ela não... Vamos falar rapidinho aqui. O circuito em série, a corrente não se divide.
circuito em série, ela não se divide, ela vai passar por todos os 3 resistores. Então, o resistor final é a soma dos 3. No circuito paralelo, a corrente se divide. Então, o resistor equivalente depende muito desse processo aqui dos 3. Ó. Onde tem menor resistência, a corrente passa com maior intensidade. Onde tem maior resistência, passa com menor intensidade. Mas os 3 juntos equivalem a um só. Porque a corrente sai e volta do ponto A. Se ela passar do A, ela vai passar desses 3 resistores e chegar no B. Então, essa é a ideia principal quando você fala em resistores equivalentes. Entender que as correntes se dividem, que no circuito sério ela não se divide, e aí você tem situações aqui, várias situações para fazer associações de circuitos mistos. Tá bom? Agora, é interessante entender que quanto menor a resistência equivalente de uma associação de resistores, maior será a potência dissipada por ela. Então, por quê? Menor resistência, maior corrente. E isso faz com que haja maior potência, né, elétrica. Os disjuntores, por exemplo, eles são dispositivos térmicos, mas que fazem o quê? A interrupção da corrente elétrica. Olha o símbolo dele aqui. Quando a corrente elétrica está passando, ele acima de um determinado valor, na sua casa você deve ter um disjuntor, olha lá o valor, 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes. Chuveiro, às vezes, é 40 amperes. Então, se ele atingir aquele 40 amperes, ultrapassar, ele vai desarmar o circuito. Ele é ligado em série. Ele tem que ser ligado em série. Todos são ligados em série. Reostato, nós temos um resistor que varia a sua resistência, né? Através de um cursor, olha aqui o cursor. E o interessante desse circuito é o curto-circuito. Olha aqui, o que seria o curto-circuito? Você ligar o positivo para o negativo sem nenhuma resistência, sem nenhuma carga. Aqui você tirou a lâmpada, botou um fio no lugar da lâmpada. O circuito, essa bateria aqui vai superaquecer, inclusive a fiação vai aquecer também. O curto-circuito pode acontecer quando você tem uma instalação elétrica velha, os fios estão, a proteção isolante está velho, aí você liga algo que liga um ventilador por muito tempo, começa a aquecer aquele fio, ele derrete, aí tem um curto-circuito, começa a gerar uma chama. Se o sistema de disjuntor não desligar, porque está mal dimensionado, aquela região aquecida pode gerar um incêndio. É muito comum incêndio, por exemplo, aparelhos de grande potência. Ar-condicionado é um deles. O ventilador também fica muito tempo e aquece, né, os fios. Mas o curto-circuito, em geral, ele pode ser também gerado por uma instalação errada. Então, a gente tem aqui alguns casos de curto-circuito aqui, ó. Esse resistor aqui de 80 e de 20 não tem utilidade, porque a corrente vai passar do A, vai passar aqui no condutor, não vai passar por eles e vai chegar aqui nesse nó, vai passar por esse 10 amperes e esse 10 amperes. Esse 10 e 10 aqui, a equivalência é 5. Então, olha aqui o curto-circuito. Então, tem vários circuitos aqui, ó. Esse aqui é um curto-circuito dessa segunda parte, ó. Não usa, né? Passa direto. Então, aqui a gente tem várias figuras com curto-circuito de alguns componentes, né? Então, mesmo nos circuitos que tem curto-circuito, você pode calcular a resistência equivalente. Olha aqui, desse ponto aqui, ó, ele vem do P para o Q, ele passa aqui, e ainda tem aqui o resistor de 8 em paralelo com o de 30. Então, esses dois aqui estão fora. Então, basta você analisar com cuidado por onde a corrente elétrica vai passar e você pode analisar circuitos também
com curto-circuito. Lembrando que o encontro dos fios aqui é chamado de nó, tá? E aqui tem várias situações. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo para a gente fazer juntos. Temos que encontrar o resistor equivalente. Observe aqui nessa associação. A gente analisa logo aqui 3 resistores em série, ó. Esses 3 primeiros aqui, ó, estão em série. Então, a gente vai escrever eles somados. Então, 1 mais 2 mais 3,5, 6,5. Em seguida, tem esses dois em paralelo. Como eles são iguais, a gente vai colocar a metade, né? 0,5 ohms, cada uma de 1 ohm. Completando aqui isso com 2,5. Depois nós temos um aqui, 10 e 10 são iguais, estão em paralelo, então a corrente vai se dividir, equivale a 1 de 5. Agora aqui a gente vê, ó, esses dois de cima estão em série, então vai dar 6. E o de baixo também está em série, né? Esses dois aqui de baixo. Dá 1 mais 1. 2 ohms. Então agora eles estão em paralelo. Só que eles são diferentes. Então, são dois só, então posso fazer produto, 6 vezes 2, dividido por 6 mais 2. Né? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então dá 12 sobre 8, ou seja, 1,5. Então, esses dois aqui, eu posso dizer que equivale a 1,5. Então, é só escrever 1,5 no lugar deles dois. Vamos colocar aqui direitinho. Teve um borrão. Deixa eu apagar aqui, né, pessoal? Vou colocar aqui 1,5. 1,5 aqui. Todo mundo em série. Vamos somar todos eles, né? A soma, 6,5, 7, 9,5, 10, 11. Pronto, resistor equivalente aqui. Resistor equivalente, né? 16 ohms. Até a próxima, pessoal.